Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético com relação à Epístola de 1 João. Esse comentário é oferecido, esse vídeo comentário, digamos assim, ele é oferecido pela Escola Charles Spurgeon na sua modalidade online. E eu sou o professor Felipe Prestes. Estamos na nossa quarta aula, analisando aqui deste módulo, analisando aqui 1 João capítulo 2, versículo 1. Especificamente, na última aula, começamos a falar sobre o Paráclitos. E nesta aula continuaremos tratando sobre isso, porque essa é uma palavra bem importante do Novo Testamento. Na última aula apresentamos quatro outras passagens. João 14, 16, 14, 26 e João 15, 26 e João 16, 7. São as únicas quatro passagens do Novo Testamento que trazem essa palavra Paráclitos, além, obviamente, de 1 João 2,1, em que o Paráclitos é traduzido como advogado e lá em João traduzido como consolador. Então a gente vai continuar entendendo essa palavra importantíssima do Novo Testamento, com muita teologia envolvida aí, para a gente poder entender como é que funciona toda essa questão desse texto aí, especialmente dessa palavra. Continuando, então, falando sobre o Paráclitos, o Parácleton, no caso aqui, porque está no acusativo, porque se temos, quem tem alguma coisa ou algo, então erhomen, Parácleton, temos advogado, então esse Parácleton aqui funciona então como objeto direto deste erhomen aqui, ok? O significado da expressão no contexto helenístico. O contexto helenístico, você deve lembrar, tem a ver com a cultura grega, ok? O grego do Novo Testamento é o grego, como você deve saber, o grego koiné, que estava ali naquela cultura grega, naquela época, como um grego mais comum. A palavra koiné significa comum, e ele era um grego do comércio, era o grego das pessoas que falavam umas com as outras, os militares, enfim. Com as conquistas de Alexandre o Grande, houve a helenização, ou seja, um espalhar da cultura grega macedônica ali, a partir das conquistas que Alexandre fez, e o grego koiné seria quase como o inglês atual para aquele mundo conhecido, porque o que o Império Macedônico significava para aquela época era um mundo conhecido da época. Então, praticamente o mundo falava grego koiné. Então, dentro desse contexto aí, já que somente 5 passagens no Novo Testamento, 4 no Evangelho de João e uma na sua carta de 1 João, é que somente nessas 5 passagens podemos encontrar a palavra Paráclitos, a gente precisa buscar também parâmetros em outros lugares. Onde é que eu vou procurar outros lugares em que essa palavra, especificamente do grego koiné, do grego clássico, talvez possa aparecer? Bom, vamos lá. Na literatura clássica, também em Filo, certo? Filo era um filósofo judeu, e ele escreveu algumas obras, e ele escreveu em grego koiné. Então, quando a gente quer saber o significado de alguma expressão que aparece pouco no Novo Testamento, às vezes os escritos de Filo nos ajudam para entender como foi que ele usou aquela expressão, já que Filo era um filósofo ali daquela época, mais ou menos, em que o Novo Testamento foi escrito. Então, lá em Filo, o termo é usado para significar alguém que é chamado junto para ajudar. Alguém que é chamado ao lado ali, chamado para ajudar junto a você, certo? Então, essa ajuda em questão, ela variava de acordo com o contexto. Mas a ideia de um intercessor, em termos legais, ou seja, em termos jurídicos, é algo comum. É como se fosse alguém que ia junto com outra pessoa para uma ajuda. E no caso jurídico, quando se tratava em termos legais, essa pessoa chamada Paráclitos era como um advogado, certo? Ou seja, o termo é tratado como um advogado, alguém que fala em favor do acusado, não de forma profissional como hoje, mas um amigo que fala em favor daquele que é acusado. Então,
é interessante notar isso também. Quando a gente faz estudo de palavras, e deixa eu fazer uma explicação aqui sobre estudo de palavras. Pronto, o tópico agora da aula é esse, tá? Já que estamos falando desse estudo de caso aqui, dessa palavra, então vamos lá. Estudo de palavras, do grego. Esse é o tópico agora. Por que eu estou falando sobre isso aqui? Às vezes as pessoas começam a fazer estudo de palavras de uma forma irresponsável, certo? E deixa eu explicar melhor o que eu quero dizer com isso. O estudo irresponsável de palavras é aquele estudo que é feito de uma forma que não dá atenção à forma como aquela palavra foi usada dentro do seu devido contexto, como se aquela palavra ela dissesse tudo acerca do texto. Mas não. A gente sabe que paráclitos é importante, ela é uma palavra-chave dentro do texto, mas antes ele falou, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Cae antes ramarte, se alguém pecar, erromen parácleton, ou parácleton erron, temos advogado. Então, essa palavra ela não está solta como se eu soubesse o significado dela, ouça o que eu estou dizendo, como se eu soubesse o significado dela, então eu sei o significado do texto inteiro. E normalmente não é assim, mas o estudo irresponsável é esse. Eu entendi a palavra, então agora eu tenho a chave para responder o texto completamente, todo decifrado e tal. Não funciona assim. Estudo de palavras tem que ser feito de forma muito cuidadosa, até porque quando o autor utilizou aquela palavra, ele não passou 10 horas para escolher aquela palavra, eu acredito, certo? Até porque se ele fosse escrever assim, quantas horas ele ia passar se ele fosse escolher esperasse 10 horas para escolher cada palavra? É claro que ele deveria pensar, entender qual seria a palavra melhor para cada contexto, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o autor ele escreveu de forma fluida. Então, se ele escreveu de forma fluida, aquela escolha daquela palavra é importante, mas também ela não é uma chave que decifra tudo no texto. O que decifra tudo no texto, claro, nada decifra tudo no texto, né? A gente precisa ter cuidado com isso. Mas se há um elemento que nos ajuda a entender o texto de uma forma muito maior do que somente uma palavra, é o contexto, certo? Contexto imediato, contexto histórico, isso aí resolve muita coisa no texto. Mas uma palavra, ela não resolve de forma absoluta, certo? Ela não resolve assim completamente, ela nos ajuda, mas mas também não dispensa de nós um entendimento maior do texto, certo? Então assim, eu estou estudando aqui, estamos estudando agora paráclitos. Ok, é uma palavra importante, temos que entender, foi usada no Evangelho de João como consolador e agora como advogado em relação a Jesus. Beleza, mas não vamos colocar nela muita coisa. Aí eu estou dizendo isso por quê, professor? Por que é que você está dizendo isso? Porque aqui eu peguei um comentário analisando essa palavra que ele diz que não se tratava de um advogado no sentido técnico que nós temos hoje. Alguém que é pago para cuidar das causas de outra pessoa judicialmente. O paráclitos era uma pessoa que era chamada para ajudar, que falava em favor de outra pessoa, certo? Até aí tudo bem, mas não era alguém como o advogado que a gente tem hoje, certo? Então a gente tem que dar as devidas diferenças. Ou seja, a ideia é que esse advogado, esse paráclitos, ele seria como um amigo que fala em favor daquele então que é acusado, né? Então não é bem tecnicamente o advogado que a gente tem hoje, mas só para a gente entender que o que acontecia ali era uma relação de proximidade, de amizade, em que um vai ajudar o outro, e neste caso um vai falar em favor do outro diante de Deus. Por isso a palavra mais próxima que a gente tem dentro do nosso contexto atual é a palavra advogado. Mas não entenda essa palavra advogado exatamente, puxar, aí a gente começa a puxar muito, se a gente focalizar muito numa palavra, a gente começa a colocar os significados contextuais atuais lá no texto bíblico. Aí pronto, se você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai fazer o que a gente chama de anacronismo. Jesus é o nosso advogado e o diabo é o nosso
acusador, é o nosso promotor. E Deus é o nosso juiz. Aí fica Jesus e o diabo lá disputando no céu, um dizendo contra o outro, se debatendo contra o outro, porque Deus Pai é o justo juiz, Jesus é o nosso advogado e o nosso promotor é Satanás. E aí eles estão falando lá em relação ao réu, que somos nós. Olha aí, ó. Estou fazendo toda uma ilustração que é um pouco diferente daquilo que de fato João está dizendo. Jesus intercede junto ao Pai em nosso favor se nós pecarmos. Ponto. Ah, e Satanás é o acusador. Sim, mas não vamos... Quando João está falando aqui, ele está falando de Jesus como advogado, alguém fala ao nosso favor. Se você quiser aplicar e com algum cuidado e colocar Satanás como aquele que acusa, sim, de fato também, mas que os dois ficam lá brigando, aí não é essa figura que João está colocando pra gente, certo? Não é essa figura. Então, às vezes, os excessos no estudo das palavras acabam causando esse tipo de mal entendimento. Então, estamos fazendo o estudo de palavras mostrando que a palavra Parácleton tem a ver com alguém que é chamado, a palavra inclusive traz um pouco dessa ideia, porque a palavra pará tem a ver com a ideia de junto, de paralelo, né? São duas linhas paralelas, ou seja, juntas. Então, Parácleton tem a ver com alguém que foi chamado para estar junto. Só para você ter uma ideia, certo? Mas não é que juntando uma palavra com a outra vai dar o significado, que isso é uma outra falácia, é uma outra história. Enfim, Parácletos, alguém chamado para falar em seu favor, alguém para lhe ajudar. No contexto legal, alguém que vai lhe ajudar diante de um juiz, diante de um tribunal, ok? Que é mais ou menos como o advogado de hoje, mais ou menos. Lembre-se disso, ok? Eu estou falando com tanto cuidado aqui, porque a gente não pode dizer o que a Bíblia não diz. A gente não pode dizer o que Deus não disse, certo? Então, cuidado para não ir longe demais nas ilustrações bíblicas, longe demais no estudo das palavras, colocando significados que, na verdade, a palavra não tem, ok? E não faça, por favor, não faça uma coisa que você não pode fazer, por favor. Desculpe falar desse jeito, mas eu tenho que falar. Não diga que a palavra significa trocentos significados. Não, porque essa palavra aqui, ela significa advogado, ela significa consolador, ela significa um ajudador. Então quer dizer que essa palavra significa tudo isso. Não. Essa palavra, em 1 João 2,1, ela significa uma coisa, não 10. Eu já vi isso acontecendo, é terrível, porque a pessoa fica... Essa palavra significa tudo isso, e você está aplicando tudo isso, o autor pensou em tudo isso que você está pensando? Provavelmente não. Na verdade, não. O autor usa uma palavra, ele traz um significado. Se há alguma ambivalência na palavra, fica muito claro. Mas no caso do texto aqui não tem ambivalência não. Parácleton é aquele que fala junto ao Pai se nós pecarmos, ok? Beleza. Outro ponto importante é que em 1 João Jesus funcionava então com o que é o que a gente já salientou aqui, como o nosso Parácletos. Ele falava em nosso favor, ou fala em nosso favor, enfim, na presença do Pai quando nós pecamos. A gente precisa de ajuda, é óbvio. Se nós pecamos, nós precisamos de ajuda. Este é o ponto. Nós precisamos de um Parácletos, nós precisamos de um ajudante, nós precisamos de um guia, nós precisamos de alguém que vai falar em nosso favor, porque nós não podemos fazer isso por nós mesmos. O que diz que não tem pecado, que trata o seu pecado de uma forma de menos importância, que acha que é alguém que está perto de Deus e que perto de Deus até demais, no sentido de ser alguém que não tem pecado, essa pessoa, ela não se vê como alguém que precisa de ajuda. E o primeiro passo para que nós entendamos a importância do nosso pecado, o primeiro passo que a gente dá é confessar. E você, na sua confissão, você coloca de uma forma clara: eu preciso de ajuda.
Eu não consigo viver a vida cristã sem ajuda. Eu vou falhar, eu vou pecar, eu vou precisar de alguém. E graças a Deus nós temos, é o que João está dizendo, olha, se todavia alguém pecar, isso vai acontecer, nós temos advogado junto ao Pai. Temos alguém conosco. Um outro ponto importante aqui, concluindo essa discussão sobre o Paráclitos, é uma nota exegética que eu tirei de Kenneth Grayston, que diz o seguinte, certo? Primeiro, essa era uma palavra usada com sentido geral que poderia aparecer em contextos jurídicos, já colocamos esse ponto, e quando acontecia o Paráclitos era um apoiador ou um patrocinador, ou seja, era alguém que tinha talvez um pouco mais de status, um pouco mais de poder do que você e que ia lhe ajudar, ia falar em seu favor. Seria um patrocinador, alguém que ajuda você nos seus interesses e que pode fazer mais por você do que você mesmo. Aí, quando a gente pensa assim, a gente tem um pouco mais dessa ideia mais geral do que seria esse Paráclitos. Alguém com uma posição maior, com mais autoridade, ou talvez mais condições, talvez até financeiras, que pudessem, pessoas que pudessem lhe ajudar e defender os seus interesses, os seus valores ali naquela situação. Essa se corresponde então à situação descrita por filho, em que uma pessoa, e na verdade aqui eu acho que é por filo, certo? Não filho, mas filo, em que uma pessoa que havia desagradado, exatamente, filho. Filho vai usar a palavra Paráclitos. Quando é que ele usa essa palavra? Uma pessoa havia desagradado o imperador e precisa de um apoiador que a propicie. No ensino de João, quando um cristão pecasse, o pai observa que o pecador é apoiado por Cristo e é persuadido a não rejeitá-lo. É bem interessante isso. Quando Filo vai falar de um Paráclitos, quem foi que precisou de um Paráclitos? Foi alguém que estava lá diante, que fez algo que desagradou lá o imperador. Ora, se ele desagradou o imperador, ele vai sofrer as consequências disso, talvez até vai pagar com a sua própria vida. Então, o que esse cara vai ter que... Ele vai precisar de quem? Ele vai precisar de alguém que o ajude. Mas você não pode contar com alguém que o ajude que é da mesma classe que ele, no sentido de financeiro, ou até mesmo de poder, de status, enfim. Ele precisa de alguém maior do que ele, em termos de status social, ou até financeiro, como eu falei, para falar em favor dele, um apoiador, certo? Então, ele, nesse sentido aí, Jesus é aquele que intercede em nosso favor, que tem um status para isso. Por que ele tem status para isso? Porque ele é dikaion, que é nossa próxima discussão. Ele é dikaion, ele é justo. Então, por isso ele pode falar a nosso favor. Nós não podemos nos defender. O que eu vou falar diante de Deus que possa ser a meu favor? Imagine se nós não temos Jesus. Se nós não temos Jesus, tendo vindo aqui na terra para morrer na cruz pelos nossos pecados, se nós não temos a Cristo, e eu vou chegar diante de Deus Pai e vou falar o que a meu favor? Eu vou dar desculpa para Deus? Eu vou dizer, Senhor, é porque eu pequei, mas foi um vacilo meu, foi um momento de fato que eu vacilei, que eu falhei, que eu me desviei dos teus caminhos. Mas Senhor, olha para o meu coração, aí Deus vai olhar para o meu coração e não vai ver nada de bom. Mas Senhor, olhe para as circunstâncias, aí ele vai dizer, poderia dizer, ok, mas essas circunstâncias fui eu que fiz. Não, Senhor, mas então eu ia ficar sem palavras. A única coisa que nós podemos chegar, com a qual nós podemos chegar diante de Deus é com Cristo e com o seu perdão. Porque Cristo sim vai falar em nosso favor, porque ele tem alguma coisa para dizer. Não em favor de nós mesmos, por nós mesmos, mas ele pode dizer que ele morreu por nós, que ele intercede em nosso favor. E esse é o ponto importante que a gente precisa entender aqui. Cristo é o nosso Paráclitos. Nós precisamos desse Paráclitos para falar em nosso favor, porque ele tem um status que permite
que ele faça isso em nosso favor. Qual é o status dele? Ele é justo. Ele pode falar em nosso favor. Nós somos justos? Não, mas ele sim. E ele veio aqui, viveu a vida que nós não pudemos viver, para ganhar aquilo que nós não podíamos ganhar. Então, ele pode interceder em nosso favor. Além disso, ele é homem, né? E é um outro ponto importante aqui. Nós temos ainda, ele é da nossa mesma natureza humana. Ele tem uma natureza divina, mas tem também a natureza humana. Então, ele pode também interceder em nosso favor como alguém que viveu como nós, que sofreu o que nós sofremos. Não pecou o que nós pecamos, mas viveu aqui no mundo, debaixo de aflição, de sofrimento, de dor, de vergonha, por conta da sua obra, do seu ministério, que foi e serviu a Deus Pai até o fim. Mas o ponto aqui é mostrar que esse Jesus Cristo, ele é esse nosso Paráclitos. E nós precisamos entender que nós precisamos desse Paráclitos. Que nós precisamos dessa ajuda daquele que está junto ao Pai. Nós precisamos disso. Nós precisamos dele, certo? O texto aqui, ele diz, né? Pros ton patera, ok? Pros ton patera. Junto ao Pai. Nós temos advogado junto ao Pai. Se você pensar aqui um pouco, essa expressão, ela nos remete a dois textos. Lá de João, capítulo 1, versículo 2, a vida eterna, ten zoen, ten aionion, a vida eterna, retis, a qual, en pros ton patera, a qual estava com o Pai. Jesus está com o Pai. E aí, João capítulo 1, isso é 1 João 1, 2, e João capítulo 1, versículo 1, prólogo de João, no princípio era o verbo, enarre, enrologos, kairologos, en proston theon, e o verbo en proston theon, proston patera. Essa expressão não é por acaso. Nós também temos um proston theon aqui. Ou seja, Jesus está junto ao Pai para falar em nosso favor. Junto ao Pai. Essa é a posição de Jesus Cristo hoje. Junto ao Pai. Nós temos alguém em nosso favor. Esse Paráclitos. Alguém que nos ajuda. Alguém que nos protege, né? Mas especialmente alguém que intercede em nosso favor. A vida cristã, ela é uma vida real, como a gente colocou. João disse, se alguém pecar, né? Se alguém pecar, isso vai acontecer. No mundo real essas coisas acontecem mesmo. Nós temos alguém para nos ajudar. Nós temos o Senhor Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não tivesse vindo, se alguém pecasse, a quem nós pediríamos ajuda? Nós não teríamos um Paráclitos, não teríamos alguém para falar em nosso favor, porque todos nós somos pecadores. Ninguém pode falar em favor de ninguém. É por isso que uma intercessão de qualquer outro, de um santo, intercessão de Maria, não faz o menor sentido. Porque para falar em favor e estar junto ao Pai, precisa ser um Paráclitos, precisa ser alguém que está junto ao Pai, precisa ser alguém que é justo e perfeito, sem pecado, precisa ser alguém que é Deus também. Então, essa história de intercessão dos santos, intercessão de Maria, não pode fazer sentido segundo o texto de 1 João capítulo 2:1. Mas além disso, o que a gente precisa lembrar também é que esse Senhor Jesus Cristo, ele está junto ao Pai, está lá do lado dele. E na hora que nós pecamos, nós ofendemos a Deus, mas existe alguém que está em nosso favor, que tem um status superior ao nosso, porque não pecou, e que pode chegar para Deus, interceder em nosso favor,
porque está lá junto do Pai. Como o Verbo está junto do Pai, como a vida eterna está com o Pai. É muito importante isso, porque quando nós pecamos, nós nos separamos de Deus. Mas Jesus nunca vai se separar de Deus, porque Ele também é Deus e está junto do Pai. Então, por mais que nós nos afastemos de Deus, se nós buscarmos perdão e graça e confessarmos os nossos pecados, embora nessa hora estejamos distantes, mas temos alguém para nos unir com Deus, nos reconciliar com Deus, que é realmente também o seu ministério. E Ele está junto do Pai. E nós podemos confiar nisso. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos ensine a entender que temos alguém para nos ajudar, alguém para falar em nosso favor. Um grande abraço, que Deus abençoe.